Oi, o meu nome é Mayra e, juntamente com a Gabriela, somos alunas do curso de Licenciatura em Matemática do IFMG Campus Formiga e também participantes do projeto de pesquisa intitulado Análise Matemática da Evolução da Covid-19 em Minas Gerais e algumas cidades por modelos de crescimento logístico, cujo orientador é o professor José Sérgio. Bom, sobre o que se trata o nosso projeto? Nós sabemos que a Covid-19 teve seu primeiro caso confirmado no Brasil em fevereiro de 2020 e, depois disso, a população brasileira não deixou mais de conviver com a triste realidade de várias mortes diárias pela doença. Além disso, alguns meses após o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, iniciada em janeiro de 2021, o número de óbitos passou a crescer mais lentamente, indicando tendência de estabilidade. Então, observamos que o número de óbitos cresceu mais rapidamente no início e depois reduziu a velocidade, e foi por isso que optamos por modelos logísticos de crescimento. Portanto, o objetivo deste estudo é ajustar os dados de óbitos acumulados da Covid-19 ao longo de toda a pandemia, nas cidades de Formiga e Divinópolis e em todo o estado de Minas Gerais, por meio de duas formas de modelo logístico, o padrão e o 4PL. O 4PL, inclusive, já foi utilizado para estudar a força neutralizante de anticorpos contra o vírus da Covid-19. Para o nosso estudo, foram utilizados os dados oficiais de óbitos acumulados de Covid-19 disponíveis no painel Coronavírus, em todo o período da pandemia, em Minas Gerais e nas cidades de Formiga e Divinópolis. Então, nas planilhas que nós baixamos, os registros eram atualizados a cada dia, mas nós optamos por separar por semanas. Então, pegamos a planilha, coletamos os dados de óbitos acumulados ao final de cada semana registrada e os registramos em uma outra planilha. A partir desta, foram gerados estes gráficos de dispersão que vocês podem ver. Esse primeiro é o gráfico de dispersão de Formiga, este o de Divinópolis e este o de Minas Gerais. Observe que nessas três regiões, os pontos indicam um crescimento lento no início, por exemplo, aqui em Minas Gerais, um crescimento mais lento no início e depois um crescimento mais acelerado até que tende a uma estabilidade. Então, isso acontece para as três regiões. Então, essas características foi o que nos motivou a usar os ajustes por modelos logísticos de crescimento. O primeiro modelo logístico que utilizamos foi o padrão, que é dado por esta equação aqui, onde P de t, de forma geral, é a população no instante t, K é a população máxima que o ambiente suporta, P de 0 é a população inicial ou a população no tempo t igual a 0 e R é a taxa de crescimento intrínseca do meio. O outro modelo logístico que utilizamos foi o 4PL, que indica uma curva logística de 4 parâmetros. Quais são esses 4 parâmetros? O K e o P de 0, que indica a mesma coisa explicada anteriormente, e o C e o B. O C ele é a abscissa do ponto de inflexão da curva e B é a inclinação da curva em C. Mas qual é o formato dessas curvas? Bom, nessa imagem nós temos um modelo logístico genérico que representa o comportamento desses dois tipos de curva, para que vocês possam ver que esse comportamento é muito parecido ao que acontece lá nos gráficos de dispersão das regiões analisadas. Para o nosso tipo de dado analisado, nós consideramos que K, o parâmetro K, é o último registro de casos de óbitos acumulados. Então, o registro que coletamos lá das planilhas do painel Coronavírus, o último colocamos como sendo o nosso parâmetro K. Já o P0 substituímos pelo número de óbitos acumulados na primeira semana epidemiológica. Sendo assim, na equação 1, o R foi otimizado, porque era o único parâmetro desconhecido. Já na equação 2, havia como desconhecido o parâmetro C e B,
que também foram otimizados. E como foi feita essa otimização? Bom, ela foi feita por meio do suplemento Solver do Excel pelo método GRG. Após a substituição dos valores otimizados em suas respectivas equações, foram determinados o R², que é o coeficiente de determinação, e o MAP, que é o erro absoluto percentual médio, que pode ser dado por esta equação 3. Então, após substituir os parâmetros obtidos nas equações dos modelos, nós obtivemos como resultado este quadro, que mostra o modelo logístico padrão e o modelo logístico 4PL para a cidade de Formiga, de Divinópolis e para o estado de Minas Gerais. Então, aqui estão todas as equações obtidas após a substituição de todos os parâmetros de cada modelo. Tendo encontrado essas equações, nós plotamos as curvas obtidas juntamente com os dados reais para cada região e obtivemos estes gráficos, onde a curva vermelha ela indica o modelo logístico padrão e a curva azul indica o 4PL, aqui para a cidade de Formiga, Divinópolis e Minas Gerais. Perceba que, ao analisá-los visualmente, o modelo 4PL, representado pela curva azul, ele aparenta se ajustar melhor aos dados reais do que o modelo logístico padrão, representado pela curva vermelha. Isso é confirmado pelo quadro 2, que apresenta os valores do R² e do MAP. Observe que, para todas as regiões, o coeficiente de determinação apresentou resultados mais próximos de 1 para o modelo 4PL. Então, para todas as regiões, o 4PL apresentou melhores resultados do coeficiente de determinação. Já em relação ao MAP, para a cidade de Formiga, o modelo logístico padrão apresentou melhor resultado, mas para Divinópolis e Minas Gerais, foi o modelo 4PL que apresentou melhores resultados para o MAP. Aqui destacado em vermelho, nós temos o melhor valor para o R², que foi 0,9947, e o melhor valor para o MAP, que foi 14,79%, ambos referentes à cidade de Divinópolis. Com esse estudo, podemos concluir que os dados analisados se ajustam relativamente bem aos dois modelos, sendo que o modelo 4PL se adapta melhor por apresentar os menores erros percentuais médios e maiores coeficientes de determinação. Porém, pelo fato de os gráficos de dispersão apresentarem momentos de mudança brusca no comportamento, prevemos que um modelo matemático que represente várias fases de crescimento logístico, denominado de multilogístico, possa ser mais preciso no modelamento desses dados. Portanto, vamos fazer essa análise em trabalhos futuros. Então, essas são as principais referências utilizadas no nosso trabalho. Os autores agradecem à Secretaria de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação do IFMG Campus Formiga, que por meio de edital de iniciação científica voluntária, o PIVIC, possibilitou a realização deste trabalho. Aqui estão os nossos e-mails para contato e muito obrigada pela atenção.